Hoje a gente vai tentar decifrar um sentimento que, olha, todo mundo conhece. Aquela sobrecarga, sabe? A ansiedade de ter mil coisas para fazer ao mesmo tempo. A gente vai entender como é que se identifica aquelas metas que, no fundo, em vez de servirem pra gente, só estão ali para alimentar o nosso ego e, no fim das contas, nos deixar esgotados. Essa sensação de estar com a mente dividida, sendo puxada para mil direções, ela não acontece por acaso, não. É um estado mental bem específico, um terreno fértil, sabe? Perfeito para a confusão e para o conflito interno. E o interessante é que, embora seja um sentimento que quase todo mundo já teve, a causa dele é bem particular. E é isso que a gente vai explorar agora. Esse estado é descrito muitas vezes como a sensação de ter mil funções. E é justamente nesse caos, nessa multiplicidade de tarefas e preocupações, que o ego simplesmente adora atuar. A confusão acaba funcionando como uma cortina de fumaça, sabe? Impedindo a gente de enxergar com clareza o que realmente importa. E aqui está o ponto crucial. Sentimentos como ansiedade, pressão, conflito, eles não são aleatórios, de jeito nenhum. Eles são sinais. Eles apontam que talvez a gente esteja correndo atrás de um objetivo que não é genuíno, mas sim uma meta do ego. Uma meta desenhada, sabe, para nos manter nesse ciclo de busca por validação externa. Ok, a gente já entendeu o problema, mas e a solução? Bom, existe uma estrutura bem prática com 3 sinais claros para a gente conseguir identificar essas metas no nosso dia a dia. Eles funcionam quase como um guia. Vamos mergulhar no primeiro. O primeiro sinal, e talvez o mais imediato de todos, é simplesmente prestar atenção em como a gente se sente. As nossas emoções são, sem dúvida, o nosso sistema de alarme mais rápido para detectar quando alguma coisa está desalinhada com a nossa paz. E olha só como este slide ilustra isso bem. Se um objetivo deixa a gente consistentemente com cansaço ou ansiedade, isso já é um indício fortíssimo. Se sentir em conflito, sob uma pressão que não acaba nunca, com medo ou vivendo numa preocupação constante, tudo isso são alertas. Alertas de que a mente pode estar sobrecarregada com funções que na verdade não são dela. Agora vamos para o segundo sinal, que convida a gente a ir um pouco mais fundo. A análise aqui é sobre a motivação real, o porquê por trás do objetivo. É nesse ponto que a gente começa a desmascarar as intenções que o ego esconde. E essa é uma pergunta, nossa, é uma pergunta poderosa. Aquela meta existe para provar um ponto, para vencer uma discussão ou para se colocar acima de alguém? Se a resposta for sim, bom, é quase certo que se trata de uma meta do ego, uma daquelas alimentadas por competição e comparação. Outra tática do ego, como a gente vê aqui, é essa busca incessante por controle externo. A necessidade de controlar tudo e todos ao redor, ou de acumular posses como uma forma de segurança, são objetivos falsos. Eles nos prendem na ilusão de que a gente pode controlar o que é por natureza incontrolável. E por fim, ainda dentro desse segundo sinal, tem a busca por reconhecimento, aquela necessidade de agradar para provar o nosso valor e também a postura defensiva. Se um objetivo coloca a gente o tempo todo em modo de luta, em modo de competição, ele está simplesmente roubando a nossa paz. Chegamos ao terceiro e último sinal. Ele é talvez o mais simples de todos, mas é incrivelmente revelador. Não se trata da qualidade da meta em si, mas sim da quantidade delas. Este slide aqui mostra o contraste de uma forma brilhante. De um lado, a abordagem do ego, um monte de metas que só geram confusão e luta. Do outro, o que é chamado de função verdadeira, um foco único que traz paz. A multiplicidade, veja bem, é a marca registrada do ego. Essa frase aqui é o coração da questão. A ideia não é aprender a gerenciar melhor as múltiplas metas. A premissa é bem mais radical. Ou se tem muitas metas, ou se tem paz. Os dois simplesmente não podem coexistir. Então, com esses 3 sinais em mente, como a gente se sente, o porquê da meta e a quantidade delas, a gente passa a ter uma ferramenta bem prática, um teste final para aplicar em qualquer momento de estresse. É tipo o teste definitivo para qualquer objetivo. E aqui está ele. Quando a ansiedade bater, a sugestão é parar um pouco e lembrar dessa frase. É um convite para a gente se questionar se a pressão que estamos sentindo não vem justamente da tentativa de carregar o mundo nas costas, sabe? De desempenhar um papel que, na verdade, nem é nosso. Em contraste com toda a complexidade do ego, a alternativa é surpreendentemente simples. A nossa função verdadeira é única. Corrigir a mente significa apenas fazer uma escolha consciente. Escolher o amor em vez do medo.
Se uma meta exige que a paz seja sacrificada, é porque ela está baseada no medo e não serve a essa nossa única função. E a gente encerra com essa pergunta. Não para ser respondida agora de bate-pronto, mas para ser levada com a gente. Se a paz é o verdadeiro e único objetivo, e agora a gente tem os sinais para identificar o que a rouba, a pergunta que fica é: de quais das nossas 1000 funções estamos dispostos a abrir mão para alcançar essa paz? É uma reflexão que, olha, pode mudar tudo.